Mas hoje, em especial, é um tema bem atual, né? Bom, o CELCA é um tema atual, mas a resolução 92 do CONEMA, ela é mais atual do que o próprio CELCA, né? O CELCA ele foi criado, vamos dizer assim, no final de 2019, embora só tenha entrado em vigor em 2021, né? E a resolução 92 do CONEMA, ela é simplesmente indispensável, né, para que o sistema como um todo, né, de licenciamento e controle ambiental do Estado do Rio de Janeiro funcione, porque ela trata daquelas atividades que são consideradas de impacto de âmbito local e que definem o que os municípios, né, qual é a participação dos municípios nesse sistema, tá? Enfim, o que eu posso dizer, né, assim, para contextualizar isso, é que hoje, né, ao contrário, né, lá de uns 20 anos atrás, talvez, a participação dos municípios ela é indispensável, né, nessa tarefa que é comum, né, comum a todos, pelo que a Constituição prevê, de proteção do meio ambiente, né, e combate à poluição. Tá? Eu costumo dizer sempre, né, gente, para quem já fez outras matérias comigo, todos os danos ao meio ambiente, eles acontecem sempre onde? Em primeiro lugar, eles acontecem em algum município, né? Eles acontecem em algum bairro, em algum lugar, em alguma comunidade, né? Mas é sempre o município, dentre os entes federativos, município, estado e União, o município é o que primeiro recebe o choque, né, o impacto de qualquer dano ao meio ambiente. Seja ele um impacto, né, que vai demandar a atuação do IBAMA ou do INEA, mas, enfim, o município é quem recebe, né, a paulada primeiro. Seja um acidente, né, de um vazamento que vai contaminar um rio, seja uma barragem, né, uma situação dessas, ou uma queimada, qualquer impacto no meio ambiente, né, a gente tem que ter essa percepção, né, que ela afeta, em primeiro lugar, o município. E, por isso, a participação dos municípios nesse sistema de controle ambiental é importantíssimo. Então, vocês vão reparar nessa aula que o tema é CONEMA 92, mas a gente vai estar sempre fazendo um paralelo com a Lei Complementar 140. E aí, para todo mundo estar na mesma página, embora a gente já tenha discutido essa questão das competências lá na primeira ou na segunda aula do nosso curso, né, eu vou voltar um pouquinho aqui para refrescar a memória, né, de todos. Existe uma distribuição de competências, né? O nosso país, né? Nosso estado, no sentido amplo, ele tem um sistema, né? Que é chamado que nós somos considerados uma república federativa, né? E essa federação é composta de 3 entes diferentes: municípios, estado e União, tá? E é importante, né, para que isso tudo funcione, é importante que todos esses entes, cada um deles saiba o que cada um tem que fazer, né? Porque a atuação do Estado ela é múltipla e é diversa e é extremamente abrangente, então cada um precisa saber o que fazer, né? E na área ambiental não é diferente, né? Aonde que a gente vai olhar para saber o que cada ente tem que fazer dentro desse sistema de federalismo cooperativo? É na Constituição. Somente a Constituição pode dizer qual é a obrigação, qual é a função, qual é a atribuição do Estado, ou de um município, ou da União. Tá? Guardem isso que eu estou falando. Somente a Constituição. Uma lei federal, né, dizendo que é o Estado que tem que fazer determinada coisa. Se isso não tiver sintonizado com o que a Constituição diz, não vai valer, é inconstitucional. Tá? Então, o primeiro lugar que a gente olha para saber quem pode, quem deve fazer o quê, né, dentro desse sistema, é a Constituição. E o que a Constituição diz sobre a proteção do meio ambiente? É o que está lá no artigo 23
que diz que é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Competência comum quer dizer o quê? Todos têm que fazer tudo. Todos têm que fazer qualquer coisa que seja necessária para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora. O artigo 23 tem uma série de outras temáticas, tá? Mas é porque, como a gente está aqui focado na área ambiental, eu estou mostrando para vocês só essas aqui, mas existem outras também, quem tiver curiosidade depois pode ver. Bom, mas vocês podem imaginar, né, que é um pouco complicado, né, simplesmente dizer que todos têm que fazer tudo, porque em algum momento um cidadão ele vai precisar se socorrer, né, do serviço público, e ele vai ter, talvez, na cidade dele, uma superintendência do INEA, uma secretaria do meio ambiente e talvez até algum órgão do IBAMA. Pode ser uma superintendência, ou ele pode ter uma unidade de conservação federal, enfim, são vários entes, muitas vezes, atuando, né, dentro do mesmo espaço geográfico, né? Mas, ainda assim, o cidadão, quando está vendo o vizinho cortar uma árvore, tem que saber para quem ele vai ligar, né? E essa fórmula aqui, que eu acabei de escrever para vocês, que todos são obrigados a fazer tudo, ela acaba, na prática, né, criando certos problemas. Por causa disso, é que o próprio Constituinte, né, que redigiu, quando redigiu a Constituição, sabendo disso, tá, ele deixou ali no parágrafo único mesmo, do artigo 23, vamos dizer assim, uma indicação para uma regulamentação, né, desse combinado aí. Tá? Ele disse o quê? Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Tá? Então, já se sabia, lá em 1988, quando nasceu a nossa Constituição atual, chamada Constituição Cidadã, em algum momento, tá, o legislador, e aí, no caso, o legislador federal, né, com a lei complementar à Constituição, é o legislador federal que cria. Em algum momento, o legislador teria que entrar no cenário e esmiuçar um pouquinho mais que regras, né, iriam existir para que essa cooperação funcione. Tá? Então, assim, é importante vocês captarem esse espírito aí da cooperação, né, porque, principalmente para quem trabalha aí no dia a dia, às vezes a gente precisa lembrar, né, dessa necessidade de cooperação. E a gente vai tratar disso aí ao longo do tema de hoje. Essa parte é muito importante vocês entenderem esse contexto, tá, de um federalismo cooperativo. Ok? Bom, e aí, gente, isso foi em 1988, né? E que o Constituinte deu esse dever de casa para o legislador federal. E imaginem vocês, né, que o legislador federal demorou nada menos do que 23 anos, talvez para combinar com o número do artigo da Constituição, né? Demorou 23 anos para estabelecer essas normas. Normas essas que vieram na forma da Lei Complementar 140, que eu imagino que todos vocês, em algum momento, aí, sejam servidores de órgão ambiental ou consultores, trabalhando ambiental, ou meramente estudiosos do direito ambiental, já ouviram falar da tal da Lei Complementar 140. Então, é lá, né, que a gente vai tirar nos detalhes, né, quem é responsável por fazer o quê dentro, né, desse sistema aí, de cooperação. Ok? Então, está lá. Esta lei complementar fixa normas nos termos dos incisos 3, 6 e 7 do caput do parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. Beleza? Qualquer coisa, gente, vocês já sabem, é só me parar na hora que precisar. Bem, fazendo agora, né, um olhar aqui
lá para trás, na área de legislação ambiental, né? Em 1988, quando saiu a Constituição, já existia o licenciamento ambiental, ainda que de modo muito rudimentar, né? Mas não existiam regras de competência, pelo menos não existiam regras definidas em nível nacional. Tá? E aí, depois que a Constituição surgiu e criou a possibilidade dos municípios também atuarem no licenciamento ambiental, o CONAMA, né, se atribuiu dessa missão, já que, como eu falei, né, o legislador federal, né, a Câmara dos Deputados, que deveria ter criado aquelas normas de cooperação, ainda não tinha criado, já em 1997, ou seja, 9 anos, né, depois da Constituição, se arvorou, aí se autoatribuiu essa competência de definir competências, né? Então, por isso, muita gente questiona essa resolução do CONAMA, mas, na ausência de outras regras, ela acabou valendo. E lá, em 1997, o CONAMA, né, que é um colegiado, né, não é um órgão do Legislativo, mas é um colegiado de assessoramento ao Executivo, entendeu que, nessa divisão, né, determinaria algumas competências, né, por licenciamento ambiental, que nós estamos falando especificamente de licenciamento, né, para a União, algumas para o Estado e para os municípios, que, com base no artigo 23 da Constituição, já teriam, vamos dizer assim, né, um respaldo constitucional para atuar no licenciamento, o CONAMA determinou, né, que os municípios tratariam das atividades de impacto ambiental local, né, e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. Né? Importante porque aqui no Estado do Rio, em determinado momento, houve, né, esse movimento de descentralização e foram criados, né, os convênios que alguns municípios, através dos quais alguns municípios se habilitaram para licenciar, mesmo antes da Lei Complementar 140. Mas, enfim, o CONAMA disse que os municípios poderiam licenciar atividades e empreendimentos de impacto ambiental local. Só que tem um problema. O CONAMA não disse o que era impacto ambiental local, né? E como eu comecei falando aqui na aula, todos os impactos, todas as tragédias ambientais, todos os acidentes ambientais, os danos começam necessariamente em algum município, né? Em tese, tudo é impacto ambiental local, né? Então, essa resolução do CONAMA, né, ela ajudou um pouquinho a melhorar o entendimento do que seria a competência estadual, federal ou municipal, mas ainda não resolveu. Por isso que a Lei Complementar 140, né, aproveitando esse mesmo conceito, né, de que os municípios deveriam atuar naquilo que fosse impacto ambiental local, veio tratar, né, dessa questão, né, que seria a ausência de um conceito. A legislação, até então, não tinha definido o que era impacto ambiental de âmbito local, né? E quis o legislador, né, quando ele fez a Lei Complementar 140 e escreveu a parte sobre aquilo que seria a competência do município, delegar para os conselhos estaduais de meio ambiente a tarefa de definir o que é impacto ambiental de âmbito local. Muito importante vocês se fixarem nisso que a gente está falando aqui. Tá? Primeiro, repetindo, só quem pode delegar competência é a Constituição, né? A Constituição delegou para a Lei Complementar 140, né, para o legislador federal, através da Lei Complementar 140, para delegar as atribuições de licenciamento e fiscalização ambiental. E o legislador da Lei 140 fez isso que estava proposto, mas dentro daquilo que era do município, e seguindo o que a Resolução CONAMA 237 já trazia, simplesmente pegou e falou assim, olha, municípios, então, continuam tendo a competência de licenciar e, por consequência, de fiscalizar as atividades de impacto ambiental local. Só que, para resolver essa questão do que é impacto de âmbito local, eu aqui, o legislador federal, eu não vou dizer para vocês o que é isso, mas eu vou deixar que cada estado, né, considerando as diferenças regionais, né, e tudo isso que a gente sabe sobre o nosso Brasil, de vários biomas, enfim, né,
o legislador federal, no meu modo de ver, até de forma inteligente, né? Há quem questione isso, mas eu acho que isso foi bastante inteligente, delegou para os conselhos estaduais de meio ambiente a definição do que seria impacto ambiental de âmbito local. Tá? E é aí que entra o CONEMA. Né? Por isso que, assim, até agora eu não falei da CONEMA, o tema da aula de hoje é CONEMA, mas eu precisava que vocês entendessem, né, por que o CONEMA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, e não o INEA, ou a Secretaria do Meio Ambiente, ou nenhum órgão da administração direta do Estado, é que veio definir o que era o que os municípios podem licenciar. Tá? Por quê? Porque a Lei Complementar 140 delegou essa tarefa para os conselhos estaduais de meio ambiente. Tá? E é preciso que eu diga também, para ficar aí na mente de vocês, que esse assunto vai voltar. O legislador da Lei Complementar 140 delegou apenas essa tarefa para os conselhos estaduais de meio ambiente. Definir o que é impacto ambiental de âmbito local. Tá? Só para antecipar aqui o debate e para deixar vocês, né, vamos dizer assim, alertas para o restante do tema, né? O legislador complementar não disse para os conselhos estaduais que eles tinham que definir, por exemplo, o que é órgão ambiental capacitado, tá? E uma série de outras coisas que a gente vai ver na CONEMA 92, mas que fique bem claro, né? A Lei Complementar 140 deu uma única missão e competência para os CONEMAs, que era definir impacto ambiental de âmbito local. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Tá todo mundo ligado aí no tema até agora? Sim. Ok. Então, vamos lá. Com base na Lei Complementar 140, o CONEMA, lá em 2012, né, a Lei Complementar 140 é de 2011, no estado do Rio de Janeiro, alguns municípios já licenciavam com base em convênios, tá? Porque isso era possível fazer, com base em convênios, e aí, com base em convênios, a relação é diferente, porque se eu sou o detentor de uma competência, né? Eu sou o Estado, eu sou detentor da competência de licenciar, e a legislação me faculta a possibilidade de delegar essa competência através de convênio, eu posso criar as regras que eu quiser. Tá? E aí tudo bem. Mas, depois da Lei Complementar 140, as atribuições de licenciamento ambiental do município passaram a ser atribuições delegadas pela Constituição. Não precisava mais do Estado para criar regras. Tá? Então, com base nisso, o CONEMA, né, em 2012, se reuniu para fazer aquilo que a Lei Complementar 140 determinou, definiu o que é impacto ambiental de âmbito local. Ok? E foi isso que o CONEMA decidiu e que vinha valendo até a chegada da CONEMA 92. Fica definido para fins desta resolução que impacto ambiental de âmbito local é qualquer alteração direta ou indireta das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, parari, parará. Essa é a definição de impacto ambiental que está na Política Nacional do Meio Ambiente, né? Dentro dos limites do município. Tá? Então, a partir de 2012, no estado do Rio, lembrando que cada estado, né, cada Conselho Estadual do Meio Ambiente definiu seu conceito de impacto de âmbito local da forma livre, né? Aqui no estado do Rio ficou definido que o impacto ambiental de âmbito local é aquele que ocorre dentro dos limites do município. Tá? Isso resolve tudo, gente? Você tem uma atividade, vamos supor, você é um consultor e um posto de gasolina, né? Alguém que quer fazer um posto de gasolina. Então, vamos voltar no tempo, tá? Nós não chegamos na CONEMA 92 ainda. Diz para você, eu quero licenciar minha atividade, mas eu não sei se é municipal ou não. Ah, espera aí que eu vou ler aqui. Aí você, consultor, vai lá e lê. Olha, impacto ambiental de âmbito local é aquele quando o impacto acontece dentro dos limites do município. Né? O impacto de um posto de gasolina acontece
dentro dos limites do município? Ele fica restrito aos limites do município? Alguém quer responder? Não, porque se tiver um vazamento, por exemplo, vai para um rio e o rio vai levando, né? Sim. Se não tiver vazamento nenhum, se não acontecer nada, talvez você possa até dizer que, vamos dizer assim, aquela emissão lá da, da, da gasolina, enfim, você pode até dizer que tem alguns impactos que realmente ficam dentro do limite do município. Mas é muito relativo, né? A tua resposta foi exatamente o que eu queria ouvir. Assim, é muito relativo. Pode ter um acidente e se o posto de gasolina, por exemplo, estiver na margem de um rio, perto de um rio, e muitas vezes isso acontece, né? Pode juntar. Então, assim, ainda assim, né? Essa definição, lógico que isso foi tratado no detalhe com enquadramento, classificação de atividades, né? Para quem trabalha já no tema há mais tempo, sabe como é que se fazia o enquadramento antes da CONEMA 92 para se encontrar essa resposta sobre se a atividade era licenciável pelo município ou não. Mas, enfim, já foi um avanço, já melhorou e tal, e né, isso funcionou durante 2012 até 2021, né, praticamente 9 anos. Tá? Mas é só para a gente fazer um contexto, e lá atrás também já se estabelecia, né, para melhorar um pouquinho essa definição de âmbito local, que essas três situações, né, que estão aqui no parágrafo único: área de influência direta ultrapassar os limites do município, atingir ambiente marinho, unidade de conservação do Estado ou da União, à exceção de APAS e tal, e atividade for listada como sendo de significativo impacto, né, são aquelas que têm EIA rima, essas, de pronto, né, estariam excluídas daquilo que se define como impacto de âmbito local. Tá? Então, era essa a regra. Passamos para 2021, CONEMA 92. Existiam dificuldades em se fazer aquele enquadramento e se tentar definir o que era do município ou não? Sim, existiam, e não eram poucas, né? Alguns questionamentos foram feitos e tal. O que o CONEMA resolveu fazer a partir da CONEMA 92? Resolveu adotar um critério, vamos dizer assim, bem diferente, né, do critério da Resolução 42. Né? Passou-se a usar um critério de uma lista de atividades com base nas suas tipologias. Tá? Essa lista do anexo 1 da Resolução CONEMA 92, que, se você que está aqui assistindo a gente trabalha na Secretaria de Meio Ambiente de algum município, deve já ter uma colada, né, na sua mesa ou no seu monitor, ou, enfim, praticamente parte do caderninho, né, que eu recomendo todo mundo fazer, com a NOP 46, o anexo 1 da CONEMA 92, o anexo 1 do CELCA, enfim. Né? Então, assim, de certa forma, né, ficou mais simples, né? Mas calma, vocês que estão revoltados ainda com a CONEMA 92, calma, que eu vou explicar isso mais simples. Mais simples no sentido de que, a partir da CONEMA 92, pela própria tipologia, né, e aí tem uma lista de tipologias, você define o que é atividade que pode ser licenciada pelo município. Não precisa mais do enquadramento. Tá? Até hoje ainda, eu escuto algumas pessoas, né, assim, que me procuram, enfim, que me pedem consultoria, né, falam assim: mas Marcos, eu fui fazer um enquadramento de uma atividade aqui, o requerente veio aqui na minha secretaria, eu fui fazer um enquadramento, né, porte, potencial poluidor, não sei o quê, e deu INEA, por exemplo. Né? Eu falo assim: não tem enquadramento. Se você quer saber se uma atividade hoje é passível de licenciamento pelo município, é só um lugar para você olhar, que é o anexo 1 da Resolução CONEMA 92. Tá? Que é esse aqui, que eu peguei um pedacinho aqui só para... O anexo da Resolução CONEMA vem lá. São as atividades oriundas do anexo, cujo impacto ambiental poderá ser considerado de âmbito local com base nos dispositivos apresentados nesta resolução. Tá? Então, aí tem a divisão em grupos. Né? Essa divisão
ela segue, né, esses grupos, eles seguem a divisão do sistema de licenciamento do Estado que existe desde 1977, né, desde o SLAP, que a minha amiga Neise aqui ajudou a criar. Então, assim, é uma estrutura que já existe há muito tempo, tá? E o Aconema 92 partiu dessa divisão, mas as descrições das atividades, elas não seguem as mesmas descrições, a mesma nomenclatura daquilo que está na NOP 46. Tá? E isso, muitas vezes, tem causado dificuldade para vocês aí. Mas é isso, essa é a fonte de informação para quem quer saber se a atividade que pretende se licenciar, ela deve ser licenciada no município ou não. Ok? Então, o Estado do Rio de Janeiro, através do seu conselho, entendeu que, para se definir o que é impacto de âmbito local, você simplesmente analisa as tipologias. Então, envasamento de água mineral, tá? Dentro da visão do CONEMA, é uma atividade de impacto de âmbito local. Consequentemente, quem licencia essa atividade é o município. Tá? Culturas permanentes, culturas temporárias, viveiros de produção de mudas, sistemas agro-silvipastoris e daí por diante. Ok? Então, vamos lá. Ô, Marcos, Oi, pois não. você tem que fazer enquadramento lá do porte, potencial poluidor? Não, Daquela... não, de jeito nenhum. Não precisa. Apesar de... Aí foi bom você ter feito essa pergunta. Só um minutinho. Vamos lá. Vou voltar aqui na Lei Complementar 140, que é quem definiu a competência do... Peraí, estou no slide errado. Quem definiu essa competência do CONEMA foi a Lei Complementar 140, que disse, né, são as atribuições de licenciamento do município, né, aquelas que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. Então, assim, realmente, o critério de porte, Yasmin, ficou de fora dessa nova forma de definir impacto de âmbito local. Ok? Porque uma tipologia, ela não pressupõe porte. Uma tipologia, por exemplo, vamos dizer aqui, fabricação de cerveja. Tá? Só para dar fabricação de cerveja, se não me engano, ela está lá na lista do anexo 1 da CONEMA 92. E você tem uma fábrica de cerveja que fabrica, sei lá, 1.000 garrafas de cerveja por dia, e você pode ter uma que fabrica 1 milhão. Ambas, né, considerando que a tipologia ela é de atividade de licenciamento municipal, ambas vão ser licenciadas pelo município. Não existe mais critério de porte para efeito de definir competência de licenciamento municipal. Tá? Respondi a sua pergunta? Marcos. Oi. É a Alice aqui, tudo bem? Oi, Alice, diga. Aqui, eu estou dirigindo. 5 minutos eu consigo ficar aqui mais bonitinho, mas eu estou ouvindo tudo e eu queria só, porque pela pergunta que a Yasmin fez, me deu medo de ter ficado um pouco uma confusão. Ela perguntou se não precisa mais fazer o enquadramento, então. Na verdade, não precisa fazer o enquadramento para definir o órgão licenciador. Mas, por exemplo, para ver se precisa de licença ou não, ainda vai precisar para algumas atividades que podem estar com impacto ali. Qual que é o mínimo agora, Marcos? Não é mais insignificante? Eu não consigo gravar esse novo nome. Desprezível. Desprezível. Então, pode ser que esteja ali no potencial poluidor desprezível e pelo porte fique muito grande, aí precisa de licença. Então, você precisa continuar para esses grupos, né, fazendo enquadramento para ver pelo menos se precisa de licença ou não, mas para definir o órgão licenciador, não. Não precisa mais. Aí depois, Marcos, quiser que a gente comente um pouquinho desse trabalho, porque, né, participei ali dessa construção e das alterações que estão por vir, eu posso fazer um
uma fala aí, se você me Sim, não, permitir, daqui a uns 10 minutinhos. Eu estou contando com isso, Alice. Eu falei no início da aula, né? Depois o pessoal vai confirmar. Falou assim, olha, eu tô fazendo um esforço para a secretária de Areal participar, primeiro, porque você tem uma experiência grande como gestora ambiental municipal e porque você participou, né, como presidente da ANAMA, enfim, né, de muitas dessas decisões que, obviamente, são decisões colegiadas, né? O CONEMA é um colegiado e não prevalece a opinião de A ou B, né? Lógico que tem alguns que gritam mais alto, né, Alice? Mas é um colegiado, então, assim, a sua participação vai, com certeza, contribuir aqui na aula. Mas só, então, frisando e reforçando isso que você falou, viu, Yasmin? Lembrando que a gente, na aula passada, quando falou de enquadramento, a gente explicou, né, que o enquadramento ele tem várias consequências, né? Uma é definir o instrumento de licenciamento, né? Porque você pode ter um licenciamento simplificado para uma determinada atividade, dependendo do seu enquadramento. Outra é a taxa de licença, né? No âmbito do INEA, pelo menos, eu não sei se tem algum município que já define estudos em função da classe, mas, enfim, no âmbito do INEA, dependendo do enquadramento, você vai exigir um determinado tipo de estudo ambiental, ou senão vai definir outro, enfim. Então, assim, o enquadramento, ele sim é necessário, porque ele tem vários desdobramentos. Ele só não vai mais te dizer se a atividade é de competência do município ou não. Tá? Então, continuando aqui, e Alice, qualquer hora você pode interromper a gente, né? Mas eu estou esperando que você não esteja dirigindo, você esteja no carro aí, mas não dirigindo, senão eu vou ficar preocupado. Existem, né? A gente está falando aqui, né, ainda do que é impacto de âmbito local, isso a gente já colocou, mas existem umas exceções, né, legais, com base na própria lei, para o exercício da competência municipal. Tá? Então, começando aqui, logo no artigo 1º, né, o ente municipal não será considerado originariamente competente para promover o licenciamento e demais instrumentos de controle ambiental de empreendimentos ou atividades que... Então, a gente tem as exceções. Tá? E aí a gente tem lá, primeiro, né, e isso já era assim, tá? Na norma anterior, que esses 3 primeiros itens já existiam, né, na CONEMA 42. Primeiro, atividades localizadas ou desenvolvidas em 2 ou mais municípios. Tá? Então, assim, não é mais que tenha um impacto em 2 ou mais municípios, isso mudou. Tá? Por quê? Né? E aí é bem razoável você imaginar que quando o empreendedor vai tirar sua licença, ele não necessariamente sabe, né, se o impacto da atividade dele vai provocar, vai se repercutir no município vizinho. Então, isso ficaria muito difícil, isso ser um critério, né, para a definição de competência, se o impacto da atividade, e por isso, no meu modo de ver de forma inteligente, né, passou a ser o critério apenas da localização. Então, você tem um empreendimento que um pedaço dele está no município de Areal e o outro pedaço está no município de Petrópolis, né? Ele, obviamente, ele vai ser de competência estadual, no caso, né? Se não for da União, por qualquer motivo, de licenciamento, porque ele vai estar localizado ou desenvolvido em 2 ou mais municípios. Tá? Se ele tiver na beirinha ali do município de Areal e ficar claro que ele impacta também o município vizinho, isso não necessariamente mais leva a competência para o Estado, continua sendo do município de Areal. Tá? Só para pontuar isso aqui, porque isso é uma mudançazinha significativa, né, e que também torna as coisas mais fáceis, né, para a gestão. Aqueles localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação do Estado ou da União, né, a gente também viu isso tudo nas nossas primeiras aulas, né, exceto em APAs, e a gente também já explicou isso, não vou perder tempo com essa questão da APA, e aqueles sujeitos à elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental. E aí, né, enfim, o que eles quiseram dizer aqui é que são as atividades de significativo impacto ambiental
Só que vocês vão ver que algumas atividades podem, em algum momento, né, isso aí o tempo vai dizer, né, pode ser exigido EIA-RIMA de alguma coisa que não seja de significativo impacto ambiental. Isso depende da regulamentação de cada órgão. Tá? Mas tudo bem, fica-se entendido que são as atividades de significativo impacto ambiental. E isso também foi uma inovação, aquelas atividades localizadas no mesmo complexo ou unidade e diretamente ligadas ao essencial desenvolvimento de empreendimento ou atividade listados abaixo, a gente vai ver o que tem ali, ou sujeitos à elaboração de EIA-RIMA ou RAIS. Tá? O que é isso aqui, gente? Vamos ver do que a gente está falando no quadrinho seguinte aqui. Complexos portuários, aeroportuários, terminais de minério, petróleo, produtos químicos, aterros sanitários industriais, complexos ou unidades petroquímicas, cloroquímicas e siderúrgicas. Lá no Comperj, né, o licenciamento do Comperj, né, que eu, de certa forma, tive acesso, né, durante o tempo que eu estive no INEA, ele envolve uma série de atividades que são desenvolvidas por empresas terceirizadas. E essas atividades, se você for analisá-las em separado, né, individualmente, algumas delas vão ser consideradas atividades de impacto de âmbito local. Né? Porém, por estar dentro de um complexo que já é licenciado por um outro ente, né, no caso do Comperj o INEA, mas poderia ser um complexo portuário que o licenciamento seja do IBAMA, ou uma outra atividade, né, que tenha também essas subatividades, né, com CNPJs diferentes dentro do mesmo complexo, né, o CONEMA entendeu que era mais razoável que, mesmo que fossem atividades de impacto de âmbito local, que o próprio ente licenciador daquelas atividades tomaria conta dessas atividades aí. Tá? Então, essa é a quarta exceção, né, à regra, com relação à questão do impacto de âmbito local. Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos para a próxima pergunta. Todos os municípios estão aptos para licenciar essas atividades? A gente sabe, né, até antes da CONEMA 92, antes até da Lei Complementar 140, os municípios que estavam aptos para licenciar eram aqueles que faziam convênio com a INEA, né, com base naquilo que previa a legislação da época. Então, o INEA, né, o Estado, enfim, criava as suas regras e quem quisesse aderir entrava e seguia aquelas regras, e quem não quisesse não ia licenciar. Era um outro modelo, um modelo de convênio. Tá? Com o advento da Lei Complementar 140, tá? E aí é importante que a gente volte naquilo que a gente estava falando lá atrás, né, quando eu enfatizei essa questão da competência comum e tudo. A Lei Complementar 140 deixou claro, né, o que é competência do município. E a partir do momento que essas são ações administrativas, né, não era esse o slide que eu queria mostrar, mas a gente vai chegar lá, né, ficou essa questão, né, de quais municípios seriam aptos, e a própria Lei Complementar 140 definiu que seriam os conselhos de meio ambiente que definiriam isso aí. Porém, né, nem todo município pode exercer essa competência. Por quê? Porque a própria Lei Complementar 140 trouxe algumas limitações, né? Na verdade, a questão do Conselho de Meio Ambiente e a questão do órgão ambiental capacitado, né? A própria Lei Complementar 140 já dizia, né, que para o município se licenciar, ele teria que ter um órgão ambiental capacitado. Aliás, minto, não é o município. Qualquer ente, para poder licenciar, teria que ter órgão ambiental capacitado. Poderia ser um estado, né? Porque, assim, na época, em 2011, praticamente todos os estados tinham uma Secretaria do Meio Ambiente. Mas, eventualmente, não ter uma Secretaria do Meio Ambiente capacitada ou um Conselho de Meio Ambiente retira essa competência para o licenciamento. Tá? A Lei Complementar 140 ela se limitou a dizer
como órgão ambiental capacitado aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio. Interessante, inclusive, né, frisar que já deixa prevista nessa possibilidade do consórcio de municípios por licenciamento, que a gente ainda não tem aqui no Estado do Rio, mas a gente vai provavelmente chegar lá, né? Técnicos próprios, devidamente habilitados, seja lá o que quer dizer isso, e em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas, seja lá também o que quer dizer isso. Então, assim, é bem subjetivo, né? O que a Lei Complementar 140 definiu para se estabelecer o que é um órgão ambiental capacitado e, em consequência disso, saber se o seu município pode ou não pode licenciar. Tá? Então, só repetindo, a competência do município está lá, ela está lá, mas ela tem uma condicionante. Imagine como se fosse uma licença. Tá? Imagine como se fosse uma licença. O seu município, vamos dizer, Varre-Sai, que é um município que, pelo que eu sei, não tem Secretaria do Meio Ambiente. Se eu estiver errado, me corrijam. A Alice vai me corrigir. Se o município não tem o órgão ambiental capacitado, ele tem a competência, né, guardadinha lá, pelo que dispõe a Lei Complementar 140, porém, ele não pode exercer porque ele não está cumprindo essa condicionante que é do órgão ambiental capacitado. Tá bom? Só para fazer, talvez, ficar mais claro para vocês. Bem, e aí, a CONEMA 92, né, pensando, né, em como ficaria essa questão dos municípios que não têm órgão capacitado, propôs essa solução. A inexistência de órgão ambiental capacitado e de Conselho Municipal de Meio Ambiente ativo instaurará a competência supletiva do Estado para a promoção do controle ambiental. Tá? Aqui, só uma... enfim, a Alice já sabe que eu sou chato, né? Mas vocês estão aprendendo agora. Eu sou um pouco chato. A inexistência de órgão ambiental capacitado e de Conselho Municipal significa que, para o município, para se instaurar a competência supletiva, precisa não existir os dois. Quando o certo, né, e o que a Lei Complementar 140 quis colocar, um ou outro. Então, se não tiver um dos dois, o município não pode licenciar, e aí instaurará a competência supletiva do Estado para a promoção do controle ambiental. Tá? Então, lembrando também, na nossa primeira aula, o que é competência supletiva, a gente vai voltar, a gente vai, né, mergulhar nisso, mas é exatamente isso. A competência supletiva é quando o órgão, né, não atende, né, essa condicionante de capacitação, né, e aí precisa alguém suprir essa lacuna, né? Daí o supletiva com suprir, eu uso isso para os meus alunos que fazem concurso, que é para facilitar diferenciar de supletiva com subsidiária. Então, aí o ente superior, no caso o Estado, supre essa lacuna e vai exercer essa atividade. Eu vou pedir para vocês, gente, 2 minutinhos, porque eu esqueci de ligar meu note na tomada e está me dizendo que vai acabar a bateria. Por favor. Voltei, gente. Então, tá? Aí, vocês lembram a definição de órgão ambiental capacitado que a Lei Complementar 140 trouxe, e aí a gente vai ver, né, e a gente comentou que era uma definição bastante vaga, né?
E a gente vai ver como que o CONEMA lidou com essa situação. Porque, gente, é preciso lembrar o seguinte, como é que era antes da CONEMA 92, né? A gente tinha um negócio muito doido, no meu modo de ver, desculpem aí os que, enfim, gostavam do modelo antigo, que eram assim umas tabelas. Eu posso, depois me lembrem, eu vou mostrar aqui na CONEMA 42 como é que era. Eram umas tabelas que levavam em conta a área do município, e tipologia de atividade, e número de geógrafos, número de biólogos. Era uma coisa assim, como eu estou dizendo, peço desculpa a quem acha que aquilo era legal, mas assim, muito doido, né? E totalmente fora do que diz a Constituição, né? É um critério para definir o que era órgão ambiental capacitado, né? Tudo bem, a intenção era boa, era uma iniciativa, mas assim, muito difícil, né, de fazer aquilo ser executado, né? Eu conhecia municípios que, na hora de passar a relação para o INEA, botava lá os professores que tinham formação em biologia, que não trabalhavam dentro da Secretaria do Meio Ambiente, botava, tem 3 biólogos, mas só que ninguém nem sabia que o biólogo não estava na Secretaria do Meio Ambiente, né? Mas, enfim, porque a gente precisa contextualizar, né, gente, para vocês entenderem a razão das coisas, né, é preciso contextualizar, né? Então, naquele momento, essa forma de definir quais os municípios que podiam licenciar o quê era muito complicado. Alguns municípios licenciavam de 1A a 3C, o outro de 2A a 4B, enfim, era uma coisa assim bastante diversa, né? E que certamente o Estado não tinha condição de ficar fiscalizando aquilo para saber se aquilo estava sendo respeitado. Mas, enfim, em 2021, o CONEMA, né, diante dessa situação que realmente não era, vamos dizer assim, a ideal, criou algumas regras, né, ou criou alguns critérios, melhor dizendo, para o que seria órgão ambiental capacitado, né? E aí, vamos lá. Ter infraestrutura administrativa necessária para a execução das ações administrativas de sua competência e para o exercício do poder de polícia ambiental, o que não é nem um pouco menos nem mais, né, subjetivo do que o que já estava na Lei Complementar 140. Profissionais devidamente habilitados em número compatível com a demanda das ações administrativas de sua competência, nos quadros do seu órgão de meio ambiente à sua disposição ou em consórcio. Então, a mesma coisa que está na Lei Complementar 140, tem nada aqui que torne menos ou mais subjetivo. Continuando, servidores com competência para o exercício do poder de polícia ambiental, inclusive para aplicação de penalidades previstas em lei, legislação suplementar própria necessária a disciplinar os instrumentos de controle ambiental e prever sanções administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente, plano diretor, quando cabível, e Fundo Municipal de Meio Ambiente. Tá. Esses são os critérios, hoje, valendo, para que o município, que já tem a competência para licenciar, como a gente viu aqui, a competência está lá, mas precisa cumprir essas condicionantes, né, possa licenciar. Gente, olha só, eu, como professor de direito, mesmo vocês não sendo do direito, eu preciso, né, faz parte, vocês estão fazendo um curso com um professor de direito, se eu não fizer isso, eu não vou estar, não sinto que eu esteja fazendo o meu papel adequadamente. Eu preciso estimular vocês a analisarem, né, questões de juridicidade, né, da lei, de competência, especificamente falando, porque todo mundo trabalha na área ambiental, querendo ou não, acaba se confrontando com argumentos que são de natureza jurídica, e nem todo mundo tem uma procuradoria com funcionário capacitado, né, ou assessores jurídicos dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Então, assim, eu preciso desenvolver esse senso crítico de vocês, tá? Então, quando eu vou fazer a crítica, como eu vou fazer aqui agora, não é simplesmente por criticar, é porque vocês precisam entender as coisas e até para poder saber como lidar com os desdobramentos disso. Vamos lá. Eu falei para vocês, enfatizei bastante, que a Lei Complementar 140 delegou uma única competência para os Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, que era qual? Quem me responde rápido aí? Atividade de impacto local.
definir o que é impacto ambiental de âmbito local. A Lei Complementar 140 deu a competência para o Conselho Estadual de Meio Ambiente definir o que é órgão ambiental capacitado? Tem algum lugar na Lei Complementar 140 que diz isso? Que delega essa competência? Lembrando que só quem pode delegar competência, gente, só quem pode delegar competência é a Constituição, ou uma lei complementar a ela. Tá? Não tem. Então, assim, essa é a regra que está valendo aqui, mas eu preciso orientar vocês que um dia podem estar numa situação de querer questionar isso. Um dia você pode ser secretário de meio ambiente e ter o seu órgão ambiental desqualificado porque o seu município, por exemplo, não tem legislação suplementar própria, e aí você vai precisar entender o que eu estou falando, tá? Porque você vai precisar brigar pelo seu direito. Tá? Então, já que eu falei da legislação suplementar própria, não existe necessidade absolutamente nenhuma, do ponto de vista de legislativo, de você ter uma legislação suplementar própria para o licenciamento. Basta que você use a legislação estadual, se quiser. Entendeu? O município que quiser começar a licenciar amanhã e não tiver uma legislação própria, ele pode usar o CELCA naquilo que cabe, o que pode fazer o município, né? Lógico, o CELCA tem uma série de coisas que abrangem a atuação estadual, mas naquilo que cabe o município pode usar o CELCA. Ah, não tem legislação de fiscalização, pode usar a 3467, pode usar até o decreto 6.514 federal. Ah, eu não tenho previsão de multa para quem corta a árvore. Pega do decreto 6.514, pega da 3467. Não existe ilegalidade absolutamente nenhuma que o município utilize legislações, vamos dizer assim, muito entre aspas, né, de entes superiores para exercer suas atividades, para exercer seu poder de polícia, seja na área ambiental ou seja em qualquer área. Tá, gente? Então, assim, estou realmente criticando, primeiro, porque não tem esse poder o CONEMA, isso pode ser derrubado facilmente pela inconstitucionalidade. E outra, realmente não precisa. É lógico, é óbvio que o ideal é que cada município tenha a sua legislação suplementar própria. Se eu não dissesse isso, eu estava perdido, até porque eu presto esse tipo de consultoria, né? E acho extremamente saudável, né? Mas não deveria ser um item, né, condicionante, sine qua non, tá? Assim como o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Tá? Eu não vejo nenhuma previsão legal, né, que determine que um órgão ambiental tenha que ter, que o município precisa ter Fundo Municipal de Meio Ambiente para poder exercer a sua competência, que já está lá, como a gente falou, a competência está lá, de licenciamento ambiental. Tá? Inclusive, a maioria dos municípios que eu conheço, né, e que licenciam e que tem fundo de meio ambiente, nem colocam a taxa de licenciamento ambiental no fundo, ela costuma ir para o caixa único da prefeitura. Né? Então, assim, como eu falei para vocês, eu preciso estimular em vocês esse senso crítico, cada um vai, obviamente, tirar as conclusões que quiser, mas do ponto de vista da legalidade, né, essa era uma competência que o CONEMA não tinha para fazer, pelo menos não além daquilo que o Conselho que a Lei Complementar 140 estabeleceu. Então, esses dois primeiros incisos aqui, eles estão totalmente adequados ao que a Lei Complementar 140 fala, mas não falam nem mais nem menos, não altera em nada. Poderia não ter dito nada, né? Assim como o terceiro. O quarto, quinto e o sexto foi, no meu modo de ver, extrapolação de competência e para mim, se eu sou o gestor de um município que não tem o Fundo Municipal de Meio Ambiente, e se alguém quiser me impedir de licenciar, eu vou questionar isso judicialmente. Tá? Mas é isso, vamos superar isso aí. Só quero que vocês entendam que tenham, vamos dizer, o senso crítico para fazer as suas próprias análises dessas coisas. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Não? Tá. Continuando, né, porque isso
também... Marcos, Oi, pois não. tô com uma dúvida aqui. Por exemplo, lá na Conema 92, tá o grupo de siderurgia e metalurgia. Aí, no caso aqui, nosso do município, se tiver alguma siderurgia ou metalurgia, produção de peças de ferro, aço, metais, é competência do município fazer esse licenciamento. Aí a gente vai na resolução. Peraí, calma lá. A competência para fazer licenciamento de atividade do tipo que você falou usina, né, que você falou? Acho que eu perdi aí. Siderúrgica, que ela falou. Né? Siderúrgica, siderúrgica. Mas é sujeito aí a rima, não é, Marcos? Sim e não sei, aí depende. Então, mas na Conama, lá 81, tá na listagem, né? Complexo, unidades, complexos. Sim, mas olha só, na Conama 01, na Conama 01 de 86. Olha só, aqui, vamos voltar aqui nas exceções. É o slide anterior aqui, tá? Exceções legais para o exercício da competência municipal. Então, uma atividade que depende aí a rima, o município já não licencia. Isso já está claro aqui. Tá? Então, mas aí teria que fazer o enquadramento do porte potencial, né? Para saber... sim. Tudo bem. Só que o que acontece? Independente do enquadramento que você for fazer, se aquela atividade depende de rima, né? Por estar na 01, porque vamos lá, hoje o CELCA ele diz que atividades de significativo impacto ambiental, né, dependem de rima, tá? O CELCA aumentou a abrangência das atividades que dependem de rima. Não é mais só uma listagem, você tem um enquadramento e uma listagem, tá? Então, se tiver na lista da CONAMA 01 ou na lista do Estado, que também tem um decreto que define as atividades que dependem de rima, né? Essa atividade ela vai cair nessa exceção e aí deixa de ser do município. Não precisa fazer enquadramento. Tá? Hoje, se você for fazer o enquadramento de uma atividade que não esteja na lista e caia vamos dizer, naquela classe 6A, 6B, ou enfim, né, que prevê, né, que é significativo o impacto ambiental, também não vai ser licenciável pelo município. Então, assim, nesse caso, aí sim, um enquadramento pode vir a tirar uma atividade do licenciamento municipal. Tá certo. Mas, assim, é um caso realmente... Porque, assim, teria que não estar na 01 de 86, né? E se encaixar ali no significativo impacto ambiental. Mas pode. Entendi. Então, é uma análise meio que conjunta, né? Com as outras resoluções. Mas é por quê? Porque decretos, principalmente da IARIM. Porque cai nessas exceções legais aí, desses quatro incisos, entendeu? Entendi. Aí, no caso, se tiver na listagem e for lá do significativo impacto 6B, é com o município? 6B dá significativo impacto ambiental? Acho que sim, né? Marcos, eu acho que é o seguinte... Se der significativo impacto ambiental, não é para o município. Tá? Por quê? Porque significativo impacto ambiental sujeita a atividade ao IARIMA. E se ela sujeita ao IARIMA, ela está aqui nessa seção da CONEMA 92. Tá? É por isso que eu comentei, basta ver... Não sei se vocês lembram, quando eu li essa listinha aqui, eu comentei que seria melhor dizer atividades sujeitas a IARIMA. Né? Exatamente isso, Marcos. Se ela é sujeita a IARIMA, eu comentei o contrário. Ela já sai, né? Eu falei o contrário. Eu falei que seria melhor que ela dissesse atividade de significativo impacto ambiental. Mas escolheram colocar sujeitos à elaboração de IARIMA. Mas tudo bem, hoje dá no mesmo. Amanhã, se alguma coisa mudar
e essas atividades de significativo impacto ambiental deixarem de ser passíveis de EIA-RIMA, né, com base no que estabelece a CONEMA 92, elas também podem voltar a ser objeto de licenciamento municipal. Tá? Então, Agora, quer dizer, Marcos, esse item 4, só para ficar bem claro, esse item 4 é uma outra coisa. Nós estamos falando de atividades de baixo impacto que estão ligadas, né, diretamente ao empreendimento de significativo impacto. Tá? É a oficina que está lá dentro do Comperge. Enfim, qualquer atividade de terceirizada que possa estar dentro do aeroporto. O aeroporto do Rio de Janeiro tem muito disso. Entendeu? Não vamos só misturar as coisas aqui. Entendi. Aí, no caso, se fosse impacto alto 5A e tivesse lá na nossa listagem aí da CONEMA 92, seria com o município. A exceção se não fosse do EIA-RIMA. Se não for significativo o impacto ambiental, aí é do município. Tá bom? Só para entender, só para fechar essa questão aí, se a atividade for sujeita ao EIA-RIMA, ela já não é mais do município. Você não precisa, ela já existe um endereço, tais e tais atividades não são sujeitas ao EIA-RIMA. Então, de cara, elas já saem do município, não é isso? Ou não? Não, é isso mesmo, Regina. Só que tem o seguinte, amanhã pode vir um decreto incluindo mais uma atividade que é sujeita a EIA-RIMA. Entendeu? Entendi. E essa atividade pode não ser nenhuma dessas que... Entendeu? Assim, entendi. E aí altera tudo, mexe tudo. É bem difícil de acontecer, mas é só uma questão de lógica de legislativo, entendeu? Se você tem um critério, né, com base em enquadramento, em potencial poluidor, com porte, é melhor você usar esse critério do que dizer assim, as atividades que precisam do estudo A, B ou C, entendeu? Assim, é só para dificultar, mas dá no mesmo. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Aí a gente falou sobre esses critérios de órgão ambiental capacitado e tem também um critério de Conselho Municipal de Meio Ambiente ativo, né? O CONEMA estabeleceu, e eu acho até, gente, que é bem razoável que a gente queira que um Conselho de Meio Ambiente tenha paridade entre governo e sociedade civil, tá? Regimento interno instituído, definição de suas atribuições e composição, realização de reuniões ordinárias, além de livre acesso. Eu acho razoável. Eu só estou dizendo que assim, o CONEMA ele foi além, né? Porque está criando um critério que não existia na Lei Complementar 140, que é o da paridade. Ninguém em sã consciência hoje, né? A maioria, ninguém não, né? Porque tem gente que tem tendências não democráticas, mas principalmente na área ambiental, a gente gosta, né? E recebe bem a ideia de conselhos que são paritários, né? Mas o CONAMA, por exemplo, o CONAMA não é paritário e nem nunca foi, tá? Mas enfim, acho que a Alice levantou a mão aí, Alice. Amigo, você me perdoa, mas eu não vou conseguir ficar mais, eu vou ter que sair. Alice, poxa, depois você vai assistir o vídeo, mas eu aproveita então para dar sua colaboração, por favor. Esse tá? Oi? Você está me ouvindo bem? Está me vendo? Eu estou te ouvindo. Está ótimo. Deu uma falhada, mas estou te ouvindo sim. Pode falar. Tá. Então, Marcos, esse foi um processo muito complexo, né, da CONEMA 92, porque a gente já tinha a CONEMA 42 há quase 10 anos, né, ela era de 2012, e ela veio num momento assim, com uma pegada muito paternalista. Como assim paternalista? Ela veio
naquela transição dos convênios, né, em que o Estado tomava conta do município, porque a competência era dele, né? Então, se desse alguma zebra, a culpa era do Estado. E aí vem a Lei Complementar 140 e muda um pouquinho essa questão, mas aí era como se fosse uma transição. E aí a CONEMA 42 veio, né, ainda com aquele ar paternalista, como um ar de superioridade, de tomar conta, que era uma das premissas, né, que o CONEMA gostaria de mudar 10 anos depois. Né? 10 anos depois, você imagina que os órgãos municipais já estejam mais preparados para assumir novas responsabilidades. Então, o diálogo inicial era sobre isso, e aí entramos em vários debates, né, nesse campo, inclusive com relação... Continua me vendo, Marcos? Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Bom, voltou. Pronto. Estou te ouvindo. Estou tentando diminuir aqui, porque eu fiz... Acho que agora foi. Continua me vendo? Sim. Inclusive, com relação à tabela que você mencionou, né, aí a gente ficava naquela coisa de ter ou não ter a tabela. Porque existir a tabela na CONEMA 42, vamos ver se eu consigo explicar o que eu quero dizer, ela era muito favorável politicamente para os secretários de meio ambiente. Porque para os outros secretários, e às vezes até mesmo para o prefeito, aquilo era, olha só, tem uma resolução aqui falando que eu tenho que ter técnico. Então, aquilo fortalecia o secretário de meio ambiente quando ele vinha pleitear com uma colocação dentro do governo em estrutura. Né? Porque a gente sabe que, às vezes, não é por mal, o prefeito ele tem que tomar uma decisão, ele não tem recursos ilimitados, os recursos são limitados. Então, ele tem que tomar uma decisão. Coloco na saúde ou coloco na... Entendeu? Esse tipo de decisão. Ou coloco no meio ambiente ou coloco na obra para construir ponte. Né? Então, geralmente, a gente perde nessa batalha aí no dia a dia, e a CONEMA 42 era um instrumento que os secretários municipais tinham para falar, prefeito, então a gente vai deixar de licenciar, porque tem essa resolução aqui que, infelizmente, não pode. Né? Quando a gente queria usar. Agora, por outro lado, por ela justamente não ter essa competência, né, falando bem abertamente, inconstitucional, eu também poderia simplesmente ignorá-la, como já fiz. Já te contei isso numa resposta do Ministério Público, o Ministério Público me questionando sobre os técnicos, eu respondi, olha, a CONEMA fala, primeiro que a CONEMA fala exemplificando os tipos de técnicos que eu poderia ter, e segundo que quem é o CONEMA para me falar, né, na minha esfera administrativa, como é que eu me organizo? Né? O Estado é no mesmo nível do município, não tem essa do Estado tomar conta dos municípios. Né? Então, assim, era bem confortável, porque a gente podia usar quando nos convinha, entendeu? E quando não nos convinha, a gente não usava. Então, isso foi uma coisa que eu gostaria de que tivesse sido mantida de alguma forma mais moderna, não aquela tabela gigante que, para ser sincera, eu mesma nunca entendi muito bem aquilo, se somava, porque para o pessoal dos jovens aí, você tinha lá agroindústria, indústria e atividade agrícola, uma coisa assim. Eu vou mostrar depois a CONEMA 42 para eles verem, eu vou mostrar depois. E aí você tinha ali o número de técnicos para o município, para cada tipo de atividade dessa, você tinha que somar, era uma coisa meio complicada. No meu entendimento, o meu voto era que a gente fizesse uma versão mais moderna disso, mas que a gente não deixasse de ter pelo simples fato de que isso ajudaria a estruturar os órgãos municipais, e o meu medo é que não ter uma tabela vá fazer o caminho contrário, entendeu? Primeiro, eu já te agradeço aí a tua contribuição. A gente discutiu isso, eu e você, antes. Você falou para mim exatamente isso. Marcos, eu quero que o INEA diga, porque é para prefeito. Então, assim, eu acho que é importante as pessoas conhecerem o contexto, né? Eu, particularmente, Alice, eu acho que esse meio não justifica o fim, porque quando você usa disso para você convencer o prefeito, você está fortalecendo o secretário de meio ambiente, mas enfraquecendo o município. Entendeu? O município não ter a discricionariedade, a autonomia para ele dizer quantos técnicos ele precisa, é muito ruim para aquilo que, assim, eu particularmente, eu sou municipalista,
Então, Sim, eu concordo. se eu não defendesse isso, eu estaria, vamos dizer assim, fugindo daquilo que eu acredito. Eu né? Então, concordo, assim, eu você tem concordo toda a razão. totalmente. Tanto que quando fui questionado pelo Ministério Público, bati no peito e falei: peraí, eu que sei o que eu preciso para poder Claro, cumprir com a minha obrigação. claro. Eu Entendeu? também Não fui vem secretário, aqui sei como é que é. Estado apontar para mim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa discricionalidade, mas, ao mesmo tempo, a gente nota que eu não sei se é por um ano de transição de governo, então muitos secretários que entraram ano passado ainda não tinham atuado, né, no poder público, não tinham atuado na pasta ambiental, enfim. A gente nota que existe ainda um despreparo dos órgãos municipais, até Sim. Areal mesmo, entendeu? Areal, ano passado, a gente não tinha técnico nenhum, Marcos. Entendeu? Esse ano que estão entrando 3 novos técnicos, estão se capacitando e tudo mais, mas é um trânsito. E aí conta com uma pessoa ali, com um prefeito, que fala: não, peraí, então não vamos dar um passo maior do que a perna. Mas outros podem querer... Areal está indo super bem, porque metade dessa turma aqui é de gente de Areal, Alice. Metade da turma aqui é pessoa de Areal. Graças a Deus. Mas, tirando isso, a própria lei complementar fala que os CONEMAs vão definir o que é âmbito local, né, com base nos critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. Então, a gente ignorou essa parte da lei complementar e utilizou... a gente fingiu que não viu o porte, e inclusive o potencial poluidor, e mirou só na natureza da atividade, que é o anexo 1 do CONEMA, da CONEMA 92. Né? São só atividades listadas ali. E, na verdade, são naturezas de atividades, são atividades guarda-chuvas que tem um monte de atividadezinha dentro dela. Então, a gente decidiu também fazer essa alteração para que o anexo da... O melhor dos mundos, Marcos, é que o anexo do CELCA viesse com esse padrão. Mas então, só que alterar um decreto estadual já é mais complexo. Na aula passada, né? Alice, deixa eu só aproveitar o gancho. Assim, é muito bom você estar aqui. Na aula passada, as meninas aí devem se lembrar. A gente foi fazer um enquadramento. Tá? O que acontece? Você vai olhar primeiro se aquela atividade ela depende de licença ou não, você vai olhar no anexo 1 do CELCA. Aí você tem uma descrição da atividade. No nosso caso, foi oficina mecânica. Eu não me lembro o detalhe. Mas, assim, quando você vai pesquisar essas coisas, na prática, você pega o PDF e joga um Ctrl F. Né? Então, assim, deram descrições para certas atividades que, assim, tem tudo, menos aquilo que qualquer um imagina. Deixa eu ver se oficina mecânica depende de licença. Aí você bota oficina, não aparece. Você bota mecânica, não aparece. Aparece serviços de... Marcos, deixa eu só fazer um comentário para você de uma coisa. Eu vivi isso esses dias, o cara vai fabricar farinha de mandioca. Eu procurei fabricação de farinha, mandioca. Não achei nada, achei beneficiamento de fécula. Então, assim,